Olá, oitavo ano. Bom dia para vocês. A nossa aula de hoje é de geografia e nós vamos falar sobre a população americana. Vamos lá. Antes da descoberta, o continente americano, ele era habitado por uma enorme variedade de grupos nativos. Como todo mundo já sabe que eram os nossos indígenas, não é isso? Com características sociais, econômicas e culturais próprias e uma grande diversidade. Com a chegada dos europeus e com a importação de negros escravizados, houve uma grande miscigenação. E o que é isso? O que é a miscigenação? É a mistura, justamente uma grande mistura de etnias. Que, no caso, nós vemos até hoje. Não é isso? Assim como acontece ao redor do mundo todo, essa população não está distribuída igualmente. A gente sabe que a população brasileira, a gente sabe que, por exemplo, na Amazônia, pouquíssima gente. Já a gente vê no norte, né? Isso, no norte, pouca gente. E no sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, é um absurdo, né? Isso, então, a nossa população americana, daqui do nosso, a gente fala aqui a população americana, não é isso? Ela é totalmente também desigual. Quanto mais lá fora também é a mesma coisa. Então, o que é que acontece? Ela é mal distribuída, há excesso de gente em algumas regiões e falta em outras. Como eu acabei de explicar para vocês. Por exemplo, na região norte, pouca gente. No sudeste, aquela imensidão, como a gente vê. Vamos ver agora a distribuição da população na América. Por exemplo, a população americana, ela se encontra distribuída desigual entre os diferentes países do nosso continente. Os países que concentram o maior número de habitantes são Estados Unidos, Brasil e o México. Alguns dos países com menor população estão localizados na América Central. Por exemplo, São Vicente e Granadina e Santa Lúcia. Pouca gente nesse local. A nossa densidade demográfica, como é isso? Como é que ela está distribuída? A densidade populacional, quer dizer, da população, como é que está na América? É de apenas 20 habitantes por quilômetro quadrado. Portanto, trata-se de um continente com menor densidade demográfica. Depois vem a Oceania. No Canadá, por exemplo, a densidade é de 3 habitantes por quilômetro quadrado. Sabe quanto é no Brasil? 22 habitantes por quilômetro quadrado. E a gente vê também em outros países do continente que são densamente povoados. É o caso, por exemplo, de El Salvador, 297 habitantes por quilômetro quadrado. Então, para você ver como é, não é isso? É gente de mais e gente de menos. Quais são os fatores que indicam o crescimento total de uma população? Lá vai. Natalidade, mortalidade, imigração e emigração. Vamos ver agora as diferenças. Quando num determinado período, a proporção de nascimento é maior que o de mortes, a população cresce, claro. Não é isso? E quando ocorre ao contrário, a população diminui. Esse tipo de mudança é chamado de crescimento vegetativo. Quer dizer, quando nasce mais do que morre. A população também pode aumentar ou diminuir segundo a quantidade de pessoas que ingressam no país, que são chamados de imigrantes. Imigrantes são aquelas pessoas que chegam.
ou que vão viver em outro país, denominados de emigrantes. Então, a diferença entre o número que ingressam e o número dos que saem é o saldo migratório. Então, você faz a soma dos que saem e a soma dos que entram, ao todo vai dar um saldo migratório. Quando o número de imigrante é maior do que o que sai, o saldo migratório é positivo. E ao contrário, é negativo, claro, não é isso? E a soma do crescimento vegetativo com o saldo migratório é chamado de crescimento total de uma população. Entenderam? Com certeza. Tá fácil. Agora a gente vai ver o seguinte, o crescimento da população na América. A população mundial, ela teve um rápido crescimento entre os séculos 18 e 19. Entre 1950 e 2000, o número de habitantes do planeta mais que dobrou. Por essa razão, na segunda metade do século 20, é considerado um período de uma grande explosão demográfica. Quer dizer que a população duplicou, muito mais. Foi um fenômeno associado ao aumento repentino e a elevada população dos seres humanos. Ok? Entenderam? Alguma dúvida? Com certeza não. Tchau, tchau. Até a próxima.